Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018. Uma tarde chuvosa aqui em Rio Preto, uma chuva abençoada. Estamos recebendo a presença dos vereadores Jean Dornelas, do PRB, e Renato Pupo, do PSD, para debater com a gente um projeto que está causando muita polêmica na Câmara e fora dela, que é do orçamento impositivo. É uma proposta de emenda à lei orgânica do município, que é a nossa Constituição, que mexe profundamente aí na questão financeira da administração. E tanto Dornelas como Pupo, mais do que vereadores, são juristas também. A proposta é do vereador Jean Dornelas e a gente queria que ele explicasse um pouco e começamos por ele então. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, vereador Pupo, Rodrigo Lima, todos que acompanham aqui pelo Facebook. Eu quero primeiramente agradecer a esse espaço do Grupo Diário, porque eu fui crítico da matéria, então eu pedi esse espaço e agradeço. Tá? E apertadas palavras é muito simples. Nós estamos diante de um cenário político onde a classe política está desgastada. Então qualquer ação que você faça envolvendo vereadores ou deputados, sempre a população vai olhar com desconfiança. Por mais que a gente tenha boa fé, boas intenções, sempre haverá o caminho contrário, pela imagem desgastada e que é real, é nível nacional. Eu sou um vereador que tenho vindo numa atuação, vocês têm acompanhado no último ano, eu enfrentei a máfia dos combustíveis em Rio Preto, peitei a situação do IELAR para evitar o fechamento do IELAR. Agora, recentemente, apresentei o seguro anticorrupção, que foi adotado pelo MBL nível Brasil. Então ficaria difícil eu mudar minha linha de atuação e passar a fazer o que é ruim para o povo, para a população. Então por isso esse espaço agora para explicar. Eu tenho chamado de emenda participativa, não mais impositiva. Porque eu vou provar para quem estiver nos acompanhando que quem entender o projeto vai ter certeza de que é o melhor. Por quê? Já há 30 anos os vereadores têm o poder de fazer emendas. O que é emenda, gente? É um papelzinho que o vereador manda para o prefeito e diz assim, olha, eu quero que dentro do dinheiro que está no cofre da prefeitura, eu quero que o prefeito gaste com aquilo ali. Um exemplo. Eu quero que ele reforme a creche, eu quero que ele amplie a escola, eu quero que ele compre um aparelho de ultrassom para o UBS do Eldorado. Ocorre que há 30 anos os prefeitos, todos, vetam, não atendem esses pedidos dos vereadores. O que mudou? Em 2015, uma emenda constitucional a 66 autorizou agora que parlamentares, não só vereadores, mas deputados, federais, estaduais, tenham um pequeno percentual que vai ser obrigatório que o prefeito atenda. Mas veja bem,
O dinheiro continuará onde? Com o prefeito. Quem vai fazer a licitação? O prefeito. Quem vai fiscalizar a execução da obra? O prefeito. O vereador apenas aquela emendazinha que ele fez, que tem um detalhe, ela não é automática, ela vai ser apreciada pelos outros 16 vereadores. Um exemplo, imaginemos que o vereador Celso Peixão, da Vila Toninho, que já disse que tem interesse de reformar, se eu não me engano, uma escola de lá, mas vamos imaginar que o Celso Peixão resolvesse criar um pesqueiro na Vila Toninho. Essa emenda vai para dentro do plenário. E vereadores combativos como o vereador Renato Pulpo, vereador Marco Rilo, terão condições, e toda a população, de ali apreciar, pressionar e lutar contra algo assim. Então, essa emenda, depois que passou por esse processo, depois que o prefeito analisou tecnicamente, porque está bem claro aqui, ó, eu tenho o artigo, tá, que diz que parágrafo 2º, ok, do artigo que foi acrescentado é bem claro. A destinação é para ações de saúde, educação em sua metade, e que a ordem técnica poderá rejeitar. Então, se o vereador quiser fazer um malabarismo, uma coisa sem noção, se ele se mostrar incapaz, a ordem técnica do prefeito vai prevalecer. Pois bem, feito isso tudo, hoje o percentual é de 1,2, seguindo o exemplo federal. E um detalhe importante para você que está nos acompanhando. O valor é tirado, gente, do líquido. Então, depois que a prefeitura pagou tudo que era obrigatório, folha de pagamento, empréstimos, do que sobra, 1,2. Imaginemos, dá um número figurativo aqui, que o orçamento da saúde seja de 100 milhões. Então, 1 milhão dos 100 que está lá dentro, continuará lá. 1 milhão. Os vereadores entre si poderão dizer, como eu farei se assim for aprovado. O meu sonho é comprar aparelhos de ultrassom para a rede municipal. Eu vou dizer, já estou adiantando desde já, prefeito, eu quero que destine este dinheiro da minha parte para comprar aparelhos de ultrassom. Não só para atender nossas mulheres, que tem uma fila de quase 10 mil exames esperando, tá? Aí eu te pergunto, ora, eu faço a indicação, isso vai para o plenário, os vereadores vão observar. O prefeito perdeu o controle sobre 1%, mas sobre 99% ele continua. Se dentro deste 1 eu pedisse algo absurdo, os vereadores e a sociedade iriam saber. Aí está o papel da imprensa combativa, da imprensa presente. Bem, em sendo aprovado, isso vai ser cumprido, o dinheiro fica na prefeitura, quem assina o cheque é o prefeito, quem paga, quem licita é o prefeito. Finalizando, vamos entender uma coisa que foi o meu maior objetivo, foram 2 grandes objetivos dessa proposta, 2 grandes. O primeiro é, por isso que eu estou chamando de participativo. O cidadão não consegue abrir a porta do gabinete do prefeito, do 8º andar, e falar com o prefeito. Sequer com a maioria dos secretários. Mas o vereador, você encontra ele no bairro, aqueles que não são vereadores de bairro, você pode ir no gabinete. Nós tivemos no meu gabinete ano passado 1.620 atendimentos. E nós vereadores, para quem não sabe, não temos o poder de mandar o prefeito fazer nada. Nós fazemos as chamadas indicações. Neste modelo, todos os 17 vereadores vão ser tratados em igualdade. Nenhum vereador vai precisar mais colocar a canequinha, se humilhar para um prefeito. Não estou falando do atual, estou falando de forma geral. Ou seja, nós trazemos a democracia para a Câmara e o prefeito não mais dominará uma Câmara Municipal. Tivemos 8 anos que o vereador Renato Pulpo sentiu isso, onde até limite para a CPI existia na Câmara de Rio Preto. Vocês viram erros grotescos do ex-prefeito Valdomiro, como esse corredor de ônibus de 63 milhões, a ponte do nada para lugar nenhum perto dos Damas. E os vereadores pouco falavam, por quê? Ele dependia de estar ali
concordando com algumas coisas para poder manter aquela verba que o prefeito prometeu para aquele bairro, para aquela entidade. Enfim, entendo que é um mecanismo atual, autorizado pela Constituição Federal, novo, e que Rio Preto vai ganhar muito se colocar em prática o orçamento participativo. Obrigado, vereador. Vereador Renato Pulpo, o senhor concorda com a proposta? Se não concorda, por que não concorda? E lembrando que o Rodrigo Lima, repórter de política do Diário, também está presente ao debate e está à disposição do leitor que quiser, do internauta, que quiser enviar perguntas ou fazer comentários em relação ao debate. Renato Pulpo, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Rogério, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, vereador Jadornelas, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Eu estou aqui, já vou adiantar, depois eu vou dizer o porquê, mas eu sou contra essa medida, me sinto muito à vontade para dizer que sou contra. Primeiro, porque eu me posicionei contrário à proposta desde a sexta-feira à noite. Quando, se não me engano, você me ligou, Rogério. Eu estava no intervalo na faculdade, eu me lembro que foi uma ligação daqui do Diário, que eu atendi e disse, sou contra. Antes mesmo da repercussão negativa, depois com as publicações que vieram no sábado e no domingo. E também fico à vontade para dizer que sou contra, porque se essa proposta for aprovada, eu, como parlamentar, seria beneficiado, tendo o direito de destinar essas emendas. Isso, obviamente, reforçaria muito uma eventual campanha este ano ou em 2020. Não há o que se discutir nesse sentido. Então, mesmo sendo um beneficiado, eu sou contra, porque eu estou colocando o interesse coletivo acima de tudo. E acho que é assim que tem que ser. Vamos olhar o que ela poderia ter de positivo. O vereador Jadornelas falou, para evitar que o vereador fique comendo na mão, passando a canequinha para o prefeito. De fato, em alguns lugares acontece. Tem chefes de executivo, isso a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, que tratam o parlamento dessa forma, tratam o legislativo dessa forma, agraciando os seus apoiadores e isolando os seus opositores. Eu passei por isso aqui em Rio Preto. Fiquei 4 anos fazendo oposição ao Valdomiro e não era atendido em nada. Mas isso não atrapalhou o meu trabalho. Por isso que eu acho que esse argumento é fraco. É o que poderia ter de positivo, mas é fraco. Não atrapalhou o meu trabalho. Tanto assim que eu fui reeleito com a segunda maior votação da história da cidade. Isso é importante frisar. Uma campanha modesta, sem nenhum tipo de contestação, uma das maiores votações da história. Sem ser atendido pelo prefeito durante 4 anos. Então, acho que esse argumento que poderia ajudar a proposta é um argumento frágil, perto do que ela carrega de negativo que eu quero falar agora. Vamos trabalhar com 3 hipóteses, repito, só hipóteses, porém possíveis. A gente já tem notícia no cenário nacional do que eu vou dizer. Imaginem um vereador mal intencionado, ele pega essa emenda, destina para uma determinada entidade, ele fatia o seu 1 milhão, pega 100 mil para uma determinada entidade e fala, vou te dar 100 mil, só que eu quero 10 mil ou 20 mil de volta. É o que eles chamam de pedágio, tem até nome, para ver que não é coisa da minha cabeça, né? Um pedágio de 10%, um pedágio de 20%. E a entidade fica relutante, mas fala, melhor ficar com 80%, melhor ficar com 90% do que não ficar com nada, e acaba pegando. Então eu acho que já favorece a corrupção. É um perigo isso. Mas vamos pensar agora numa segunda hipótese, excluindo essa corrupção grave. Mas imaginem que um vereador resolva agradar apenas o seu reduto eleitoral. Eu não gosto de citar nomes, mas já que o vereador Jean Dornelas falou do Peixão, falou construir um pesqueiro ou um mega aquário na Vila Toninho. Ainda falou. Mas o Peixão foi até uma brincadeira por causa do pesqueiro. E eu estou aproveitando, estou pegando uma carona. Estou pegando uma carona. Então, em vez do pesqueiro, um mega aquário na Vila Toninho. É óbvio que eu vou levantar a voz contra. Nada contra o vereador, muito menos contra a Vila Toninho. Mas contra esse desatino. Eu vou combater com veemência. Marco Rilo, que ele também estou, vai combater com veemência, conheço. Ouso afirmar sem consultá-lo. Mas será que isso é suficiente para conter essa loucura? Quantos e quantos casos nós combatemos na Câmara, com fervor, e não foi suficiente.
Então eu acho que essa emenda é perigosa nesse sentido também. A pessoa começa a agradar redutos eleitorais em benefício próprio, em benefício daqueles que o cercam, e isso em detrimento de toda a população. Agora vamos para a terceira hipótese. Posso estar parecendo pessimista, então vamos pensar no bem, na pureza dos 17 vereadores. O vereador, antes de falar da pureza dos 17 vereadores, só para reforçar, isso é um hábito que eu tenho em sala de aula. Quando eu tenho, no meu histórico, algum caso concreto, eu gosto de exemplificar. E nós tivemos em Rio Preto esses desatinos, por exemplo, o que foi feito com o auxílio atleta, que na minha opinião foi transformado em auxílio cabo eleitoral. Fui atleta, sou um amante do esporte, gostaria muito de ver o auxílio atleta funcionando, mas funcionando corretamente. Em Rio Preto ele foi transformado, boa parte do auxílio atleta foi transformado em auxílio cabo eleitoral. Eu fui relator da CPI do auxílio atleta, alguns processos nasceram e estão tramitando a partir do nosso trabalho. Então é possível que o vereador faça sim mau uso disso, destinando para o seu reduto. Agora imaginemos 17 vereadores com a melhor das intenções, para não falar que eu sou pessimista. Vamos pensar no lado positivo, com a melhor das intenções. Só que ele não tem uma visão ampla da cidade. Rio Preto é uma cidade de quase 500 mil de habitantes. Tanto assim que ele não foi eleito para administrar a cidade. Então, quando ele começa a entrar no orçamento de forma impositiva, o vereador, numa grande jogada de marketing, está mudando para participativa, né? Emenda participativa, mas é impositiva, porque a partir do momento que ela impõe, ela obriga, gera até responsabilidade para o prefeito que não acatar, ela é impositiva. Dê o nome que der, mas ela impõe. Esse vereador começa a impor emendas com a melhor das intenções, só que dentro daquilo que ele considera mais importante. E nem sempre isso é prioridade para o município, nem sempre isso é prioridade para a população, para os munícipes. Ele vai destinar para aquele mundinho que ele conhece, para aquele reduto dele. E isso em detrimento, às vezes, de entidades, de segmentos que necessitam muito mais. Então eu acho que essa proposta, ela traz um grande problema para a população, traz um grande problema para o administrador. Por isso, desde o início, eu me posicionei contra. Já comecei a ver alguns defensores admitirem o diálogo, acho válido, vou dialogar, mas eu tenho hoje uma opinião formada. Eu sou contra essa proposta. Antes de passar a palavra para o vereador Jean Dornelas para comentar as declarações do Dr. Renato Pupo, só para lembrar, o vereador falou do auxílio atleta. Para quem não sabe ainda ou não se lembra como funcionava, o auxílio atleta eram bolsas que a Prefeitura de Rio Preto fornecia a atletas para que eles se sustentassem, uma bolsa financeira, um auxílio, como o próprio nome diz, e isso passou a ser moeda de troca entre os vereadores que indicavam ao Executivo para quem deveria ou não receber a bolsa. Então, só para esclarecer um pouco, o vereador Jean Dornelas... Por isso eu chamei de auxílio cabo eleitoral. Auxílio cabo eleitoral, exatamente. Vereador Jean Dornelas. É uma palavra que resume bem, me permito divergir do vereador Renato, é a expressão minorias. Justamente este projeto vai alcançar as minorias. E ele já começa com uma minoria, apenas 1,2%, para atender às minorias. Quem são essas minorias? Eu tive o privilégio de crescer na região norte de Rio Preto, depender de saúde pública, fiz 4 mil votos na região norte e outros quase 3 mil votos na demais região da cidade. Então me sinto um vereador eleito por toda a cidade. E eu posso dizer categoricamente que as minorias, que é aquela pessoa que está lá no Cidadania, lá no Nova Esperança, que depende do posto de saúde, da UBS, ela não tem voz, ela não é ouvida. E nós tivemos um exemplo clássico que as minorias não foram ouvidas, que o povo mais humilde não foi ouvido, que foi o fechamento do Hospital Ielar. Que eram 20 mil pessoas humildes que ficaram de ser atendidos. Então, quando eu falo das minorias, o vereador Renato, com todo respeito, mas todo mundo sabe, ele é um vereador eleito pela classe A, pela classe B. Talvez não sinta tanto como nós, que temos uma base eleitoral abrangente, especialmente nas regiões mais carentes, nós sentimos mais na pele o que o povo sente. Então, veja bem, 1%, o prefeito continua com 99%.
essa minoria, como por exemplo, vamos falar aqui da vereadora Cláudia, que está lutando na defesa animal, e a pasta que ela pôde indicar, que é da defesa animal, ontem foi agraciada com 50 mil reais. Veja bem, aquela minoria, porque é uma minoria que votou na Cláudia, não é uma maioria. Nem todos são amantes apaixonados pelos animais. Aquela minoria tem o direito de ser ouvida e de ser atendida. Então é oportunidade, porque nós, vereadores, o prefeito não tem condições de ele entrar no Facebook. Ele não está vendo isso. E aí eu digo mais. Vamos imaginar o seguinte. Ontem eu vi também um colunista social, né, dizer qual o bueiro que saiu isso. E com todo respeito ao colunista social, uma pessoa que eu tenho muito apreço, mas ele também não vive a realidade, porque eu frequento a Feira do Solo Sagrado, conheço a maioria dos feirantes, dos moradores. Eu vi neste projeto a chance de conseguir arremedar, de conseguir fazer um pouquinho de justiça. Agora, comparar que pode haver corrupção? Claro que pode. Que pode ter o mau uso do dinheiro público? Claro que pode. Agora, por causa de fatos, de alguns que são maus, uma maioria que é o povo vai deixar de ser atendida. Nós temos que ter uma visão republicana, uma visão de Estado. Eu não posso agora deixar de andar de carro mais porque um bêbado pode aparecer na rodovia alcoolizado. Infelizmente, às vezes os meios justificam os fins. Então, se você tiver um vereador que não sabe aplicar, que faz besteira, até fazer justiça ao meu amigo Peixão, ele foi bem claro, ele quer usar toda a verba realmente para corrigir uma questão de uma escola ou uma creche da Vila Toninho. Aí você me pergunta, Jean, então, vai atender os redutos eleitorais? Eu sou um vereador, como eu disse, uma votação homogênea, mas eu pergunto para você que está acompanhando a gente, será que quando você vai escolher o seu vereador para votar, você não procura uma identidade com ele? Seja do bairro que você mora, seja daquela entidade ou daquele grupo esportivo que você frequenta? E será que você não o colocou lá justamente para que essa minoria possa ser ouvida? Então o que eu quero é só, vai ter a má fé de algum? Vai ter. Para isso, temos que prestigiar o trabalho dos delegados, como o Dr. Renato Pulpo, do Ministério Público de Rio Preto, que continuará realizando o seu papel fiscalizador. E apenas, repito, 1%. Porque eu quero muito comprar aparelhos de ultrassom e acabar com essa fila de exame de ultrassom nas UBSs da nossa cidade. Essa é a minha ideia. Vamos passar a palavra então para o Rodrigo Lima. Rodrigo, temos perguntas? Rogério, a gente vê aqui uma mobilização, uma militância virtual, até que assessores dos vereadores, não sei de quais vereadores, por exemplo, da Renata Bognini, que acho que é assessora até do vereador Pupo, né? Não. Do vereador... Meu. E também outros comentários, por exemplo, da Glauciane Cassandre Fonseca. Ela comenta o seguinte: é vergonhoso ter-se que criar um projeto para que vereadores recebam emenda. Essa proposta não é para o bem da coletividade, e sim para a politicagem de cada vereador interessado em aprovar tal projeto. Ela já errou que ela fala recebam emendas, né? Ela já errou. Eu acho que ela deveria conhecer. Eu postei no Facebook uma explicação técnica, usei até uma lousa. Então eu queria que... Como é que ela chama mesmo, Rodrigo? Glauciane. Glauciane, por gentileza, entre no Facebook, entenda se você não conseguiu entender agora. Não é assim, o dinheiro não é para o vereador, tá? Politicagem, no meu ponto de vista, é fazer o que foi feito, como vocês viram na Lava Jato. Isso para mim é politicagem. Agora, quando o deputado João Paulo Rilo, que sempre foi oposição ao governador Alckmin, consegue destinar R$1.350.000 para Rio Preto, devido a esse mesmo sistema, eu não consigo chamar isso de politicagem. Vamos separar política de politicagem. Politicagem é o ato mal feito, desonesto do homem público. Política é
Isso que nós estamos falando aqui, pensar e debater em alto nível e buscar soluções. Porque temos que ter uma linha de coerência, gente. Isso que eu tenho pregado, tanto do próprio jornal Diário da Região, como dos próprios vereadores que se manifestaram contra. Eu ouvi várias vezes o vereador Renato Pupo, o vereador Marco Rilo, o vereador Pedro Roberto dizerem o seguinte: olha, como é que é a situação? Nós aqui não tínhamos voz para nada. A Câmara estava refém. Este projeto tira essas amarras. Vamos ter, vereador Renato, algumas sequelas, vamos ter alguns arranhões aí de alguns vereador ou vereadora que talvez não saiba usar o dinheiro, vamos ter. Mas o que eu peço é a coerência da balança. Vamos ver, será que não vale a pena? Vamos dar esse voto de confiança. O vereador fez besteira? Não vamos mais votar nele. E vamos lembrar uma coisa, essa emenda vai ser analisada por todos. E você que nos acompanha vai usar a rede social, irá pessoalmente na Câmara e vai criticar a emenda absurda do vereador. Que, repito, o dinheiro não vem para o vereador, não vem para o gabinete do vereador. Vereador, fazer uma pergunta. Claro. Porque senão depois acumula muita coisa. Lógico. Primeiro, aqui não tenho procuração da Claudiane, mas acho que ela quis dizer, quando fala que o vereador recebe emenda, ela quis dizer, ele recebe o direito de destinar parcela do orçamento. Não, talvez, Renato, é que houve uma confusão na hora que lançaram a reportagem. Mas vamos lá. Primeiro, são vários assuntos aqui que eu fui ouvindo. Então, o vereador Jadornelas, o senhor falou, eu sou um vereador eleito pelas classes A e B. Também. Eu tenho voto em toda a cidade de São José do Rio Preto. E eu frequento toda a cidade de São José do Rio Preto. Eu tenho uma limitação de horário, que não é novidade para ninguém, mas eu frequento toda a cidade. Só a título de exemplo, no final do ano, eu estive por mais de uma vez em reunião na UPA do Santo Antônio e no Lar Esperança. Na UPA do João Paulo II e no Lar Esperança. São dois lugares carentes que eu frequentei, que, na minha opinião, estão entre as prioridades. Mas Rio Preto tem vários outros problemas, que eu não tenho vergonha de falar, que não chegaram até mim. Então, eu acho que o prefeito foi eleito por isso. Nós, vereadores, levamos os problemas a ele. E ele vai ouvir tudo, a todos, os 17, e aí vai sopesar, ver o que é realmente prioridade. Foi falado do IELAR. No final do mandato passado, nós conseguimos aprovar uma emenda de 12 milhões para o IELAR. Então a Câmara, em situações excepcionais, ela tem esse poder sim. E mesmo assim o IELAR fechou. O IELAR fechou não foi por falta de amparo do poder público. O IELAR fechou por questões legais. O senhor é jurista. A Lei 13.019, ela passou a exigir determinados requisitos para a formalização do convênio que o IELAR não preenchia. Então isso inviabilizou aquele convênio. Só, corrigindo, mas eu discuti na época e eu provei, eu levei o Ministério Público na Câmara Municipal e o promotor assumiu publicamente que faria um TAC. Então não houve pelo secretário de saúde na época a vontade política de aderir a esse TAC. Não. Houve isso. Então, deixa eu falar. Ó, eu acompanhei. Não querendo desfocar, mas só isso que eu falar, não vamos perder o foco. Fazer justiça. Nós demos uma solução. Eu ouvi dois promotores da Ativa, um a favor e um contrário. Então, e ambos são meus amigos. Então não estou tomando partido de ninguém. Você vê que até você achou um a favor, né? Aquele que falava a favor, ele falava assim, o Ministério Público a favor. Não, era ele. Porque dentro do Ministério Público tinha voz contrária. E o assessor especial da Secretaria de Saúde é um promotor aposentado, Dr. Baldin. Excelente pessoa. Excelente pessoa e excelente profissional. E ele também vislumbrou ilegalidade. Então, o secretário, não é justo falar em falta de vontade política. O secretário foi muito prudente, muito cauteloso e ouviu o seu assessor especial, que é um jurista renomado. Então, eu acho sim que, repito, essa emenda é perigosa. Tirei aqueles casos, vamos tirar, mesmo tirando os casos de parlamentar mal intencionado, ainda que ele esteja com a melhor das intenções, corre-se o risco sim de lhe dar uma destinação indevida e prejudicar, às vezes, uma cidade de 500 milhões de habitantes, tem 17 vereadores, às vezes, um bairro que mais necessita e que justamente por ser um bairro extremamente necessitado não tem um representante, acaba não sendo contemplado na liberação dos recursos, porque as pessoas, muitos deles vão querer destinar para os seus arredores, e aí aqueles bairros mais longínquos, mais distantes, poderão ficar prejudicados. Por isso, repito, eu sou contra essa proposta.
Eu queria fazer uma questão para o vereador Jean Dornelas. O senhor repete muito que é só 1%, não é, da 1,2. receita, 1,2% da receita corrente líquida. Perfeito. Que os vereadores vão ter direito a emendas anualmente. Mas o repórter Rodrigo Lima, na sua reportagem, conversou com o secretário de Fazenda e ele fez uma conta lá para o Rodrigo, que a capacidade de investimento da prefeitura ela é muito enxuta, Claro. né? E que e esse 1,2%, que daria aí cerca de 17 milhões, representa 90% da capacidade de investimento da prefeitura. Ou seja, se a Câmara aprovasse esse projeto, essa proposta, essa mudança na lei orgânica, sobraria para o prefeito uma margem aí de 10% de investimento. De 19 milhões, vocês ficariam com 17, ele teria 2 milhões de alguma coisa para investir. Perfeito. Com todo respeito ao secretário de Finanças, eu não estava lá na conversa, então eu não posso, né, dizer como foi a colocação. Se você pegar a legislação que fala de contabilidade pública e pegar o teor da lei que está aqui, é a receita corrente líquida e não o percentual de capacidade de investimento. Mas, eu para não alongar a conversa, eu humildemente faço aqui um desafio. Se o secretário me provar que ficará comprometido, aplicando a regra que está aqui, 90% da capacidade de investimento de Rio Preto, lembrando que o orçamento total bruto é de quase 2 bilhões, se ele me provar que 17 milhões corresponde a 90, eu faço aqui um acordo na hora, não tenho procuração, como disse o Renato, os demais vereadores que subscreveram, mas eu faço aqui, Rodrigo, um fácil. Se ele me provar que acabará o poder de investimento, a gente inverte. Fica 10 para os vereadores e 90 para o prefeito, vereador Renato. Porque temos que ser, se isso for verdade, o que eu com todo carinho, com todo respeito ao secretário Ângelo, eu não estava ali na conversa, mas 17 milhões... Me perdoe, gente, mas não eu já fui procurador de vários municípios, já fiz defesas em tribunais de conta, lido razoavelmente com contabilidade pública, mas 17 milhões de reais em São José do Rio Preto não é o número relativo a 90% de investimento. Quer dizer, então, que só sobraria 10? Não, esse não é o problema. Se isso for realmente o número, se essa for a realidade, eu me comprometo em inverter. 10 para os vereadores, para o Poder Legislativo, né? E 90 para o município. Temos que ter coerência. Ninguém aqui tem ganância de dinheiro, não é isso. O dinheiro não vem para o vereador. Nós queremos, o Poder Legislativo quer atender essas minorias. Jamais vão prejudicar uma maioria. Vamos analisar uma informação, poder de investimento. Poxa vida, se você ver o gasto que o município fez agora para a questão dos escorpiões. 6 milhões de reais sem licitação. 6 milhões de reais sem licitação. Poxa, então, praticamente, se era algo novo que aconteceu, você já começa a perder seu poder. Então, nós temos que ter coerência, lógica, boa fé. Fica aqui registrado. Se for isso, eu sou o primeiro a chamar os vereadores que subscreveram e alterar o projeto e inverter. Que seja, então, o inverso. Desde que me provem contabilmente, matematicamente, que eu tenho muito a aprender. E todos estamos sujeitos a se equivocar. Então é normal. Se for isso que eu não acredito, e é por isso que tem o debate, por isso o projeto, eu até comentei com o Rodrigo Lima, a matéria saiu muito cedo. E agora temos uma dificuldade grande de mostrar a realidade. Como eu comecei dizendo aqui, a classe política está em descrédito. E começou torto. A matéria falava que o cheque de 1 milhão, de 17 milhões, 68 milhões, a matéria foi superlativa. E isso, o leitor desatento, ele não leu a matéria. Quem leu a matéria entendeu, mas a maioria vai na manchete. Aí você pega o pessoal que só quer saber de falar mal, que não quer fazer um debate sadio, e eles começam em redes sociais a desvirtuar uma boa ideia. Agora, eu vou lutar com todos os argumentos técnicos, eu vou lutar pelas minorias. Estamos dispostos
usando essa ferramenta que aqui estamos, trazer mais informações como essa que você acabou de passar, para melhorar o projeto. Vamos debater. E outra coisa, gente, temos um prefeito que todos sabem, já é um mito da política. Edinho Araújo tem habilidade suficiente, tem inteligência, capacidade administrativa de sobra para dialogar com os vereadores. E esse 1% com certeza não vai prejudicar ninguém, mas sim atender uma minoria. Mais perguntas, Rodrigo? Comentários? O debate aqui está bem evidente entre os grupos aí a favor e contra ao projeto do vereador Jean Dornelas, mas há uma preocupação com relação à prestação de contas dessas emendas, a questão da fiscalização da aplicação dessas emendas também, uma preocupação que o público tem em relação a esse projeto. Foi bem explicado, gente, ficou bem claro. Posso responder? Desculpa, tio. Claro. O dinheiro, a fiscalização continua toda como é hoje, da mesma forma. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, o prefeito e os secretários que vão executar, que vão contratar, não passará um único real pelas mãos, pelo contra-cheque, pelos subsídios dos vereadores. O dinheiro continua todo, totalmente na conta corrente, no orçamento do Poder Executivo. O vereador só vai fazer um papelzinho, tá? Dizendo, minha emenda é para tal situação. E ela deverá ter apoio técnico, porque loucura não pode, deverá ser votada por todos os outros vereadores e vocês terão toda a chance de dialogar e conhecer a capacidade do vereador. Eu tive surpresas maravilhosas na Câmara. Quando eu vejo o trabalho do Peixão, os recordes de indicações que ele faz, o trabalho do Peixão é um vereador que realmente faz jus, sabe? Eu tenho uma inveja positiva do Peixão, sabe? Do Anderson Branco, sabe? Do Zé da Academia, que estão ali, ó, olhando até o buraco que vai ser tapado. Então é a hora, e as pessoas não sabem. A pessoa acha, às vezes, que o vereador fica lá no gabinete, né, que só recebe salário. Se tem esses três, nós temos outros bons exemplos. Alguns exemplos de bons vereadores, vocês acompanham. O vereador Renato Pupo, né, que foi reeleito com votação maçante, o vereador Marco Rilo, esses vocês estão vendo. Mas tem alguns que fazem o trabalho formiguinha que não estão vendo. Agora, quando o vereador Renato Pupo diz que não atrapalhou a reeleição dele, o fato de ter sido oposição, concordo. Agora, se o vereador Renato Pupo, além de ter feito o trabalho dele, também tivesse em suas mãos essa pequena parcela para atender uma ACD, para atender a PAI, para atender o Lar Esperança, com certeza ele teria uma votação e um mandato melhor. E quando um vereador vai bem, quem vai bem é a cidade. Posso só... Claro, pode acrescentar. Eu acho assim, com relação a essa preocupação revelada agora, talvez não seja o maior problema, porque eu acho que a fiscalização continua sendo como é. Eu insisto, o problema está na inversão das prioridades. Eu citei aqui a UPA do Santo Antônio, onde eu cheguei a falar João Paulo, porque é a área minha de atuação no Colégio do Santo Antônio, Lar Esperança, e o vereador Jean Dornelas lembrou de outras entidades igualmente importantes, a PAI, a ACD, com as quais eu tenho uma ligação muito forte. Mas eu vejo o seguinte, falei, às vezes um vereador mal intencionado, nós vimos os descalabros na Secretaria de Esportes no passado, pessoas destinando para projetos que só existiam no papel, então isso é muito perigoso, mas eu volto a falar, ainda que bem intencionados, na hora de escolher prioridades. Então a gente vê, vereador Jean, eu vejo, por exemplo, em Rio Preto, alguns projetos teoricamente bons, porém que eu chamo de projetos irresponsáveis. São os projetos que concedem isenções para determinados municípios, renúncia de receita. A gente vê que falta dinheiro na saúde, e aí você vai abrir mão de receita. Claro que eu também gostaria de conceder essas isenções para todos os munícipes, eu sou um munícipe, mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade, com juízo, porque ninguém faz mágica com dinheiro. Se você tira de um lugar, obviamente vai faltar. A partir do momento que você abre mão de 50% do IPTU para moradores de determinada região, 30% para outro, 40% para outro, vai faltar. E aí falta na saúde, falta para obras de infraestrutura, saneamento básico, falta na educação. Então é muito lindo tudo isso a gente querer atender. E a gente percebe que tem gente que faz isso até bem intencionado, mas prejudica o município
E não só o município, prejudica o munícipe, prejudica o morador, aquele morador mais carente, que depende do município para ter saúde, para ter uma boa moradia, para ter um acesso decente ao local onde ele mora, para ter uma educação condigna. E isso ele não vai ter, porque vai faltar dinheiro. Então, repito, ainda que o vereador esteja com a melhor das intenções, ele pode inverter as prioridades, desvirtuar a proposta e, consequentemente, prejudicar a administração pública, consequentemente, o município. Perfeito, então, gente, estamos chegando ao fim do programa. Queria agradecer muito a presença do Rodrigo Lima, a presença do vereador Renato Pulpo e do vereador Jean Dornelas e principalmente a você que nos acompanhou aí até agora. Muito obrigado e valeu pela audiência.